Bom dia, meus amados. Mais um dia na presença do Senhor, aproveitando sempre o tempo que o Senhor nos dá cada dia, agradecendo a Ele por termos sempre a oportunidade de estarmos refletindo sobre as coisas de Deus. E como é bom, né, refletir, examinar a palavra, porque sempre estaremos recebendo algo do Senhor que nos ajudará até para observar o dia a dia e as coisas que estão acontecendo. Sabe, neste caminhar na direção de Cristo, neste aprendizado que estamos recebendo através do Espírito, como é importante saber o que nos está sendo dado, né? O que estamos recebendo. É importante, irmãos, estar atentos a toda palavra que chega até nós, porque a palavra nos revelará sempre o propósito que Deus tem, de uma forma muito pessoal, e nos constrangerá sempre, sempre. A palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, por Ele ser santo, vai nos constranger, porque vai nos revelar em todo o tempo que há pecado em nós, que nós somos pecadores, que necessitamos do Senhor, que necessitamos aprender e ser tratados pelo Espírito para que a nossa condição seja verdadeiramente transformada. E é importante que nós tenhamos a capacidade de discernir, porque o discernimento é algo que te ajudará a receber de Deus aquilo que é certo e da mesma forma você poderá detectar aquilo que é errado. Tudo que é certo, que vem de Deus para a tua vida, terá sempre como propósito, sempre, o encaminhar a tua vida a adquirir a condição necessária para a tua salvação. Ela não vai te envolver em outras coisas, a não ser te preparar para o dia de Cristo. Esse é o objetivo da salvação, da palavra da salvação, do Evangelho de Cristo. O objetivo é te preparar para esse tempo, é te preparar para que você, nesse mundo, se possa cumprir a vontade do Senhor. E é por isso que nós devemos buscar sempre a presença do Espírito, para que tenhamos esta capacidade de discernir, de fazer a diferença, de saber o que de fato estamos recebendo, o que está chegando até nós, para poder fazermos diferença entre o que é certo e o que é errado. Isto deve estar em cada cristão, esta capacidade de discernimento que o Espírito te dá, para que você não diga amém a tudo, para que você saiba o que de fato se necessita e o que o Senhor está te dando. Por isso que é importante que nós busquemos sempre a ação do Espírito sobre a nossa vida. Eu estava refletindo sobre o apóstolo Paulo quando ele vai a Jerusalém a pregar justamente a igreja de Jerusalém, e ele diz assim, em 1 Coríntios capítulo 2, ele diz assim: eu, irmãos, a partir do versículo 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco,
anunciando-vos o testemunho de Deus. Não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Irmãos, o discernimento que o Espírito opera em nós, ele te leva a detectar perfeitamente a palavra que você está recebendo. E você sabe quando a palavra provém de Deus através do Espírito e quando vem do homem. Quem discerne estas coisas é o Espírito de Deus. E ele simplesmente te dá esta capacidade para que você possa detectar a diferença que faz. Porque a palavra de Deus, irmãos, o Evangelho de Cristo, ele sempre terá como objetivo edificar a tua vida. Te constranger porque sempre revelará o teu pecado e revelará a santidade do Senhor. Mas ela sempre cumprirá o propósito de te levar a compreender a necessidade que nós temos de Cristo, do conhecimento desta verdade, o quanto nós necessitamos o tratamento que o Espírito opera através desta verdade. Tudo o que envolve este processo, irmão, que nos leve à salvação, tudo o que envolve este processo que nos capacita para que a nossa vida seja vivida de maneira correta, conforme a vontade do Senhor. O Espírito nos ajuda a discernir, nos capacita para que nós possamos compreender e para que possamos tomar apenas aquilo que convém. E assim também poderemos saber a pessoa que é de Deus e a pessoa que não é de Deus. A palavra que está sendo pregada, se convém ou não convém, se provém para a tua edificação ou simplesmente é uma palavra que vem com a sabedoria do homem e não pela sabedoria de Deus. Devemos estar muito atentos. E é por isso que a nossa vida, irmãos, ela deve ser fundamental sempre no conhecimento desta verdade. Porque por este conhecimento que você adquire, e que o Espírito trabalhará sempre a tua mente para que ela esteja sempre atenta, capacitada para discernir, para compreender com perfeição o que é certo e o que é errado, o que vai edificar a tua vida e o que não vai edificar a tua vida. Não é qualquer palavra que você receba que você tem que dizer amém. Não. Nós temos que receber apenas aquilo que convém, aquilo que cumpre o propósito de Deus, aquilo que nos edifica verdadeiramente, aquilo que nos leva cada vez mais a compreender o propósito que Deus tem na minha e na tua vida. A palavra sempre se adentrará, sabe, no nosso interior e nos fará refletir, sempre nos fará refletir, irmãos, sobre a grandeza do Senhor, sobre essa manifestação de amor tão maravilhoso que Ele operou em nós. Você só saberá dar graças a Deus quando você entenda a dimensão das coisas, de tudo aquilo que Cristo foi capaz de fazer por nós, da maneira como Ele te amou. Porque se nós não tivermos isso, irmãos, vamos tomar a ação de Deus apenas como algo, sabe, um sacrifício que aconteceu, uma coisa muito superficial. Mas isso não te levará a você
assumir um compromisso sério com o Senhor. Quanto mais você conhecer e discernir as coisas de Deus, você entenderá cada vez melhor a intensidade e a profundidade do sacrifício de Cristo, do sofrimento que Ele passou, simplesmente porque nos amou e porque Ele queria o nosso bem. Ele queria nos dar a oportunidade de salvação. Mas quando nós não temos discernimento, irmãos, nos apegamos simplesmente aos rituais eclesiásticos, aos cultos, aos eventos, a tudo aquilo que a igreja faz. E usamos isso como uma justificativa para dizer que somos do Senhor, que estamos vivendo uma vida para Cristo, mas não conhecemos a Cristo, não conhecemos sua verdade, não vivemos por ela. Fundamente sempre a sua vida na verdade de Cristo, neste Evangelho que o Senhor nos deixa, porque tudo o que nós necessitamos está ali, mas principalmente porque o Espírito usará este fundamento para nos capacitar e nos dar toda a condição necessária para chegarmos e recebermos a coroa da vida. Para que a nossa vida, enquanto estamos nesse mundo, possa ser vivida propositalmente. Para que, enquanto estamos nesse mundo, possamos testificar de Cristo através dos nossos comportamentos, através de tudo que flui de nós. A palavra deve ser sempre o fundamento que todo cristão necessita, o Evangelho de Cristo, o Evangelho de Cristo, o Novo Testamento. O Novo Testamento. Necessitamos disto, mas esteja muito atento. A palavra de Deus nos alerta sobre muitos falsos profetas que usarão de palavras persuasivas para te iludir, para te enganar. E se você não tiver alicerçado, se você não tiver atento, se você não tiver este discernimento que o Espírito te dá, você não fará diferença daquilo que está vindo até você. A palavra do Senhor, ela precisa cumprir em cada um de nós o propósito para o qual o Senhor a deu. E ela tem a ver justamente com nos revelar sempre o objetivo que o Senhor tem na vida de cada um, para que vivamos propositalmente, entendendo as coisas, sabendo como devemos desenvolver o nosso dia a dia, de maneira totalmente consciente, com a ajuda sempre constante, em todo o tempo, do Espírito de Deus. Ele nos é dado e Ele permanece em nós, para nos ajudar em tudo o que necessitamos durante toda a nossa vida, até o dia que o Senhor nos levar. Por isso, não devemos ouvir as pregações, ouvir simplesmente o pastor porque eu gosto do pastor, porque eu gosto da igreja. Eu tenho que saber discernir, irmãos, o que convém e o que não convém. Tenho que saber fazer diferença, aquilo que realmente me edifica, aquilo que me guia, me leva realmente a uma proximidade com o Senhor, a um convívio diário, a um estado de comunhão constante, onde eu sinto a necessidade de buscar mais e mais, mais e mais. Porque o Espírito é inesgotável, é uma fonte inesgotável de sabedoria que o Senhor quer nos dar através do seu Espírito. E na medida em que você vai compreendendo as coisas, em que você vai adquirindo a capacidade que o Espírito opera sobre nós, para podermos desenvolver uma vida de maneira santa, com certeza você vai ter sempre no teu coração um anseio de buscar mais o Senhor. Mais o Senhor.
isso se tornará algo incansável, algo que vai alegrar o teu coração e vai promover todo o teu comportamento, todas as coisas que você faz. Porque a palavra está chegando a você para te edificar, para te tornar cada vez mais conhecedor de Cristo, para te tornar cada vez mais confiável nas coisas do Senhor, para te tornar uma pessoa convicta da tua fé, para que você possa estar recebendo de maneira constante a manifestação sobrenatural do Espírito. Esteja atento. Busque o discernimento, Senhor. Busque o discernimento do Espírito para que não seja qualquer mensagem que possa se adentrar na tua vida, na tua mente, no teu coração. Porque há muitas pessoas que têm propósitos contrários, que perseguem objetivos pessoais. Mas na medida em que nós temos esta capacidade de discernimento, faremos a diferença de maneira perfeita. O apóstolo Paulo diz assim: retém o que convém e o que não convém deixa passar, né? É importante que você saiba, que você entenda, que você compreenda com perfeição qual é a palavra que te edifica, qual é a palavra que te leva cada vez mais a adquirir o aperfeiçoamento, que te aproxima cada vez mais da semelhança com Cristo. Aquilo que vai trabalhando o teu dia a dia, a tua vida, sabe, pela fé, de fé em fé, fazendo com que a tua vida seja transformada. Devemos estar atentos, irmãos, para fazer a diferença entre o que é certo e o que não é. A vida do cristão deve ser vivida de maneira totalmente consciente, estando sempre pronto a ouvir, ser tardio a falar, como diz a palavra do Senhor, mas porque o Espírito, irmão, quer nos trazer sempre uma informação, e essa informação não está apenas em mim. Tem partes da Bíblia, tem partes do Evangelho que o Senhor não me revelou. E eu não entendo. Entendo a porção que o Senhor me deu. Mas a cada irmão Deus lhe dá também uma porção, por isso que eu preciso estar pronto a ouvir. Mas quando tenho discernimento, eu saberei se aquilo que está vindo provém de Deus ou não. Eu saberei perfeitamente fazer diferença. Não se iluda, irmãos. Há muita gente hoje que persegue outros propósitos, que não está a fim de te ajudar a conhecer a Jesus, de te ajudar a ser edificado para a tua salvação. Não, tem muita gente que só quer tirar proveito da tua vida. E o discernimento espiritual é uma capacidade sobrenatural que o Espírito te dá justamente para isto, para que você detecte perfeitamente o que é certo e o que é errado, o que convém e o que não convém. Te ajuda a identificar quem é de Deus e quem não é de Deus. Por isso que o Paulo, quando ele foi lançar a palavra, foi pregar a primeira vez, ele tremia e temia. Gente, em temor e em tremor. Porque ele sabia a diferença que faz entre você pregar a palavra de sabedoria que provém do Senhor através do Espírito e a palavra que vem do homem. São objetivos totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Enquanto o homem quer te tornar dependente dele,
O Espírito, Ele quer te libertar. A palavra do Senhor cumpre esta função, irmãos, te libertar, para que você possa ser direcionado pelo Espírito de forma livre, segundo o Espírito deseja, segundo o Espírito propõe, segundo a vontade dele, segundo o objetivo que ele tem, porque ele quer se revelar na tua vida, para que o propósito do teu chamado venha a se cumprir, e ele quer direcionar a tua vida. Mas para isso você precisa estar livre. Mas o homem não quer te liberar. O homem quer te escravizar, quer que você seja dependente dele. Por isso que muitas igrejas, elas querem que você faça parte dela, te escravizam de uma tal forma que você vive em função daquilo que ela te ensina e não daquilo que Cristo te ensina. E você começa a viver uma vida regrado pela igreja e não regrado pela palavra. Você começa a desenvolver uma vida segundo aquilo que a igreja determina, segundo aquilo que a igreja te ensina, e não conforme a vontade do Senhor. Porque a vontade do Senhor, irmão, só vem através do Espírito sobre a tua vida. É somente Ele que pode te capacitar para tudo que você necessita viver. Eu estou falando que você não deve ir à igreja? Não, irmãos, você deve ir sim. Todos nós devemos fazer parte das igrejas. Mas nós temos que ter discernimento para que você saiba a palavra que está vindo e para que você tenha sempre a liberdade de ser usado pelo Espírito conforme a vontade dele. Essa liberdade tem que estar em cada cristão. Mas nós temos que estar nas igrejas, sim, compartilhando com os irmãos, nos relacionando, aprendendo a amar ao próximo, aprendendo a respeitar, a dar valor a cada pessoa, porque o Senhor tem propósito em cada um. Jamais menosprezar, jamais fazer acepção, ao contrário, estamos sempre vivendo em comunhão. E até, como diz a palavra do Senhor, suportando-vos uns aos outros em amor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Então eu não estou falando mal da igreja no sentido de que você não deve ir, não, você deve ir sim. Mas você deve ter discernimento espiritual para você saber se a palavra que você está recebendo, se a palavra que está sendo dada tem a ver justamente com o propósito de salvação para a tua vida. Se tem a ver com a ação sobrenatural do Espírito para transformar tua vida, para te aperfeiçoar. Se tem a ver com a revelação do propósito que Deus tem e para o qual o Senhor te chamou. Se você, através da palavra, mediante a ação do Espírito, você recebe a revelação do teu dom, do teu ministério. Não aquele que a igreja te impõe, mas aquele que Jesus revela, porque Ele te chamou justamente de maneira proposital. O discernimento espiritual, irmãos, é aquilo que nós necessitamos. Porque nós devemos ter sempre a liberdade, irmãos, sempre a liberdade de julgar a palavra que está vindo até nós. Não julgar os homens, não julgar as pessoas, mas julgar a palavra. A palavra, irmãos, nós temos que saber o que estamos recebendo. Nós temos que saber, temos que entender perfeitamente se aquilo que estamos recebendo é o certo ou é errado. Se é realmente proveniente de Deus através do seu Espírito ou simplesmente é uma manobra do homem para tirar proveito da tua vida.
A edificação, irmãos, a edificação é o pleno conhecimento de Cristo. Sabe? Adquirir a estatura do varão perfeito. Edificação. Se a verdade que você está recebendo está te levando a conhecer a Cristo e a conviver com Ele e a desenvolver uma vida segundo a vontade dEle, então, irmão, você está no lugar certo. Mas se a palavra que está sendo dada não produz em você justamente esse processo transformador, revelador de tudo aquilo que o Senhor tem para te dar, e isto de maneira livre, você nunca pode perder a liberdade que Cristo te deu. Quando Jesus morreu na cruz, irmão, Ele nos libertou da maldição da lei. Por que nos libertou da maldição da lei? Porque a lei nos obrigava. Tudo que a lei ensinava era uma obrigação. E toda lei, irmãos, como você sabe quando é lei e quando não é? Porque a lei contém a bênção e a maldição. Tudo isso é discernimento. Tudo isso é discernimento. Então, cada palavra que vem até você, você tem que discernir ela. Essa liberdade você não pode perder. E é o Senhor que te deu. É para que você viva livremente, fazendo as suas escolhas, mas conscientemente, discernindo perfeitamente aquilo que é do Senhor e aquilo que não é. Amém, irmão? Se esta palavra te ajuda, pode ser uma palavra complexa, sabe? Às vezes difícil de entender. Mas com certeza o Espírito te ajudará. Mas tem a ver muito com aquilo que você precisa receber de Deus. Há muito perigo. Há muitas coisas que hoje, infelizmente, acontecem. E é por isso que nós temos que buscar sempre o discernimento espiritual. Isso vai te ajudar muito. Amém, irmãos? Compartilhe esta verdade, esta palavra, né? É a maneira como eu vejo. E o que está escrito, irmão, sempre vai nos ensinar, vai nos mostrar que essa é a vontade de Deus. Que é assim que o Senhor pensa e é assim que o Senhor quer que nós vivamos. Amém, irmãos? Viva uma vida sabiamente. Viva uma vida consciente. Sabendo exatamente o que está chegando até você. Tenha um bom dia, meu amado. Deus abençoe.